Olá pessoal, eu sei que hoje não é dia de vídeo do canal Maximizar, mas assunto sério. Eu já tô com esse vídeo aqui martelando na minha cabeça há algum tempo já tinha preparado uns tópicos para falar, fui adiando e agora eu preciso falar logo sobre isso. É um assunto que as pessoas começaram a me mandar mensagem direta no Instagram perguntando, e hoje é dia de falar do artigo 13. Para quem ainda não ouviu falar, ou então não estudou tanto ainda, o artigo 13 faz parte de uma legislação que tem a ver com proteção de direitos autorais, aqui em Portugal e na União Europeia também. Esse artigo, teoricamente, já está aprovado, foi aprovado, acho que esse mês, o mês passado, se eu não me engano, mas vai passar para uma revisão ainda em janeiro, e em janeiro deve ser aprovado ou mudado, enfim, mas existe sim o risco de ser mesmo aprovado esse janeiro e ser implantado já em 2019. Bom, sobre o tema de direitos autorais, eu vou falar especificamente sobre o YouTube, que é o que eu entendo mais, mas isso se aplica basicamente a todas as redes sociais aí. No YouTube, quando você coloca, eu digo a pessoa que tem um canal no YouTube, coloca o conteúdo no ar, o YouTube coloca lá os robozinhos para trabalhar, ou as pessoas, não sei, e identifica aquele conteúdo que está infringindo a lei de direitos autorais. Quando ele encontra esse conteúdo, ele retira do ar e manda um aviso, que eles chamam de strike, pro criador de conteúdo. Quando esse criador de conteúdo tiver 3 strikes, ele perde o canal. Acabou. Qual o problema, então? O problema é que o YouTube e as outras redes sociais só conseguem identificar esse problema uma vez que o conteúdo vai pro ar. Então ele já está no ar e depois é retirado. Esse artigo 13 propõe que as pessoas só consigam colocar os artigos, ou os posts, ou os vídeos no ar se as empresas que estão veiculando isso, no caso YouTube, Facebook, etc., conseguirem provar já, antes da pessoa colocar esse conteúdo no ar, que o conteúdo é de direito autoral da própria pessoa colocando. Isso é impossível de fazer. O YouTube ou as outras redes sociais não tem como fazer isso antes desse conteúdo ir pro ar. Ou seja, sendo aprovado esse artigo, essa legislação e virando lei mesmo, assim que o conteúdo for pro ar, que sejam por 5 segundos, e esse conteúdo tiver algum problema de direito autoral, o YouTube ou a rede social vai estar sujeita à penalização. E para evitar isso, as redes sociais não vão ter outro modo a não ser simplesmente não deixar que as pessoas façam um upload, ou seja, coloquem qualquer coisa no ar, o que vai determinar o fim do YouTube, Facebook e etc. para todos nós que estamos aqui em Portugal e na União Europeia no geral. O YouTube não vai correr o risco de ter processos multimilionários por causa de problemas com direitos autorais, então provavelmente vai decidir, e já deixaram claro isso, acabar com os canais aqui da Europa mesmo. Isso significa que não só a gente vai perder o acesso aos canais que estão aqui em Portugal e na União Europeia, como também, se você estiver na União Europeia, você não vai ter acesso a canais que estão fora da União Europeia. Então, você não vai morando na Europa, você não vai acessar os canais do Brasil, não vai acessar os canais dos Estados Unidos. Estando dentro da União Europeia, você não vai ter acesso ao YouTube. Basicamente é isso. Não está muito claro ainda como isso vai acontecer, se só as grandes empresas ainda vão ter canais, porque elas vão ter como comprovar já que são donas de todo o conteúdo e direito autoral não vai ser um problema. Mas o que importa é, os criadores de conteúdo menores, tipo eu, e até outros que não são tão menores, como tem um youtuber aqui de Portugal com milhões de seguidores que publicou um vídeo falando sobre isso, da preocupação dele. Esses criadores de conteúdo individuais é que vão sofrer muito. Aí você pensa, Max, mas você está defendendo o YouTube, uma empresa multimilionária que está só preocupada com dinheiro? Não! Eu só estou colocando que muita gente que trabalha com isso, que vive disso, YouTube, Instagram, essas pessoas todas vão ser afetadas. Então é muito mais importante para mim do que para o YouTube. O YouTube vai perder dinheiro, provavelmente, e ele não quer perder dinheiro, óbvio, é uma empresa também. Então não é só da bondade do coração que o YouTube está tentando mobilizar os criadores de conteúdo a gravarem vídeos como esse que eu estou gravando, mas eu estou preocupado comigo e com todo mundo que cria conteúdo e todo mundo que assiste aos nossos canais. Esse é um motivo maior de eu estar fazendo esse vídeo. Inclusive, a CEO do YouTube mandou e-mails para todos os criadores de conteúdo que têm canais, pedindo que todos se mobilizassem de algum jeito, gravando vídeos ou usando a hashtag SaveYourInternet para tentar causar algum tipo de impacto para que esse artigo seja revisado e vire uma lei que não bloqueie o YouTube para a Europa. O que seria extremamente ruim. Muitas pessoas sairiam da Europa, a verdade é essa, que quem começou a viver de YouTube, como vai ser o nosso caso muito em breve, não tem por que a gente ficar num lugar que vai fechar as portas para o YouTube. Isso sem falar no retrocesso que vai ser, né, não ter acesso a YouTube, Facebook. A Europa vai criar barreiras assim muito altas. Vai ser um passo que não condiz com como o mundo tá indo, né, o caminho que o mundo tá indo. Ali vai falar um negócio interessante comparando YouTube com o que quer que seja que está por trás dessa mobilização toda. Alguns dizem que são empresas, é um lobby de empresas muito fortes que estão perdendo com o YouTube e querem diminuir essa velocidade do YouTube. Mas a Lívia falou que o YouTube seria o táxi
e essas empresas que fazem o lobby para que esse artigo passe do jeito que está, eram os táxis. Lembra aquela confusão que o táxi não oferecia um serviço bom? O Uber apareceu como uma coisa moderna, dando um serviço de qualidade, os taxistas brigaram e tal, teve muita confusão. Claro que não é exatamente isso, tá? Eu não estou falando mal de taxista, nem falando bem do Uber, mas é uma comparação de uma coisa moderna que caiu no gosto do mundo, né? Contra outra que é um pouco atrasada e que não está conseguindo acompanhar a modernidade, né? Então achei interessante. Mas é isso, esse vídeo era só para explicar um pouquinho, porque muita gente estava me perguntando, e pedir para você aí que tem um canal para fazer um vídeo parecido para a gente tentar inundar aí a União Europeia demonstrando que a gente está insatisfeito com o modo como isso está feito. É um artigo, é uma legislação que é muito boa para proteger direitos autorais, é uma coisa importante, mas vai ter uma consequência imediata muito ruim. Então alguma coisa tem que ser mudada aí. Beleza, gente? Espero que tenha esclarecido um pouquinho. Claro que tem detalhes aí que eu não entrei muito, mas no geral é mais ou menos isso. Grande abraço, vídeo quarta-feira, hein? Tchau, tchau.